Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre obediência. E já deixo aqui uma pergunta para reflexão pessoal. Você é obediente ou você é rebelde? Rebelião é o princípio de Satanás. Já a obediência é o princípio de Cristo. Obediência não se trata de seguir regras, condutas ou o que a sociedade nos pede para fazer, mas obediência é tocar no próprio Deus, na sua autoridade. A nossa natureza caída é rebelde, mas a vida de Cristo em nós é obediente, de uma maneira espontânea, sem esforço próprio. Nós temos a colaboração nessa mensagem de Luciano Subirá. A palavra obediência ela aparece 22 vezes na Bíblia, 85 versículos correlatos e mais outros com a palavra obedecer e outros afim. Nós não vamos esgotar o assunto, mas vamos falar de muitos versículos. Nós temos como texto base Mateus 28, 19 a 20. Diz lá, Mateus 28, 19 a 20. Ide, ou indo, portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então essa é a grande comissão que o Senhor nos deixou, as suas últimas palavras antes da sua ascensão. Marcos 16:15 nos diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, além de pregar o Evangelho, nós precisamos discipular, fazer discípulos para o Senhor. Precisamos guardar, praticar e obedecer o que o Senhor nos tem ensinado. O que o Senhor nos tem ensinado através da palavra. A obediência ao Senhor ela é essencial no plano da salvação e na nossa caminhada cristã. Gênesis 3:11 diz a palavra, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão e Eva que desobedeceram ao Senhor, uma ordem explícita do Senhor. Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mesma árvore, tanto para o bem quanto para o mal, é o mesmo fruto. Então, em Romanos 5:19 nós vemos, porque pela desobediência de um só, no caso aqui Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, no caso Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Paulo, em 2 Coríntios 11:3, nos diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós não devemos ser enganados como Eva foi, como Adão foi. Nós devemos ser simples, mas também sermos precavidos, com relação ao que o inimigo vem nos apresentar. Há uma relação entre obediência e salvação. Paulo, em Romanos 15:18, nos diz, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Então, havia sinais, sim, e prodígios do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, no versículo 19. 1 Pedro 1, 22, 23a nos diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Então nós obedecemos quando somos regenerados, quando nascemos de novo, quando nascemos da água e do Espírito. Entretanto, Romanos 10:16a nos fala que nem todos obedeceram ao Evangelho. Antes da conversão, nós éramos chamados filhos da desobediência. Efésios 2, de 1 a 3, nos fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a gente fazia a vontade da carne, a vontade da nossa mente, dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência, éramos rebeldes.
A salvação ela é sempre relacionada com a obediência. Já depois da conversão, depois de nascermos de novo, 1 Pedro 1, 14 a 16 nos diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Agora nós somos filhos da obediência. 1 Pedro 1, 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós somos eleitos, escolhidos para a obediência desde antes da fundação do mundo. Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então aqui está falando de Jesus Cristo, todos os que obedecem ao Senhor. Salvação e obediência ela é muito recorrente, ela é enfática na palavra. Somos salvos pela fé, mas há uma relação entre fé e obediência. Abraão foi um exemplo de fé e obediência. O Senhor ordena que Abraão deixe Ur dos Caldeus, a casa dos pais, e vá, por fé, a um lugar desconhecido, que seria a terra de Canaã, Gênesis 11, 31. O Senhor faz uma promessa a Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele estava indo para um lugar que não sabia onde era. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já estava preconizando o que Cristo ia fazer conosco, com todas as famílias da terra. Então, após gerar Ismael com 86 anos, Abraão gerou a Ismael de Agar, que era serva de Sarai. Isso foi uma ajuda que Abraão e Sarai deram por conta própria, porque não quiseram esperar a promessa do Senhor. Estavam com pressa, não quiseram esperar e quiseram dar uma ajudinha. E por isso geraram Ismael, né? E tem esse problema até os dias de hoje com os árabes, né? Porque Ismael gerou os árabes. Então o Senhor muda daí o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de numerosas nações, e o de Sarai para Sara, que quer dizer princesa de muitos. Aí Sara, com 90 anos, estéril, Abraão, com 99 anos, tiveram Isaque, estabelecendo uma aliança perpétua para a sua descendência. O Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Abraão não foi escolhido por acaso, meramente pensado ali. Ele foi escolhido porque era realmente aquele que Deus desejava que fosse a pessoa certa para a descendência do povo de Israel, do povo de Deus. No capítulo 22 de Gênesis, o Senhor pede que Abraão ofereça seu único filho, Isaque, em holocausto e em sacrifício. Isaque prefigura Jesus Cristo, porque Deus ofereceu seu único filho em salvação por toda a humanidade. Abraão obedeceu prontamente, mas quando ia sacrificar Isaque, o Senhor o impediu através de um anjo. Um carneiro foi oferecido em lugar de Isaque. Gênesis 22, 17 e 18 nos diz: te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Abraão obedeceu ao Senhor. Como é que ele poderia sacrificar Isaque se de Isaque seriam benditas todas as nações da terra? Então ele teve fé e ele teve obediência. Paulo também fala da obediência da fé, no início de Romanos e no final de Romanos. No início de Romanos 1, 4b, 5. A saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. E no final de Romanos
Romanos 16, 26, e diz: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, fé e obediência estão correlacionadas. A fé também precisa ser confessada. Então, segundo a fé, nós podemos transformar em algo palpável o que é invisível, que ainda não existe. A fé também tem obras, segundo Tiago. A pessoa ela é justificada por fé e por obras, segundo Tiago. Mas obras que Deus nos apresenta, obras que são complemento da fé, que não substituem a fé. Nós somos salvos para as obras e não pelas obras. Então a obediência é uma expressão da fé. Efésios 2, 5, 10. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o Senhor é que nos apresenta as obras que devemos fazer. Não somos nós que escolhemos o que vamos fazer, mas é Deus, é o Senhor que nos apresenta o que precisamos fazer. Precisamos também confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Romanos 10, de 8 a 10, nos diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para você ser salvo é muito simples. Você precisa crer no coração que Jesus Cristo ressuscitou e também nos livra da morte eterna, nos dá a vida eterna. Então, crer no coração e confessar com a boca que Ele é o nosso Senhor. Com isso, nós somos salvos, ganhamos a vida eterna. O Senhor também é o nosso amo. Amo significava dono de um escravo. Senhor, do grego, vem do grego Kyrios. Ele é o nosso dono. Por que vocês falam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Não há salvação sem reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Lucas 6,46 diz isso. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Então qual escravo que não obedece ao seu Senhor? A essência do senhorio é a obediência. Há uma relação estreita entre salvação e obediência e entre obediência e a fé. Entre salvação e obediência e entre obediência e fé. Então a vida cristã, ela exige três coisas: a porta, o caminho estreito e a vida. A porta é a conversão. João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o nosso nascermos de novo, não mais da mãe, mas do Espírito, né? Da água e do Espírito. A porta é a entrada, a conversão é a entrada. Depois da entrada da conversão, nós progredimos na caminhada cristã em direção ao alvo, é o que Paulo fala. O alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a plenitude da salvação. É a salvação da nossa alma que dura toda a nossa vida. E é responsabilidade nossa. A obediência também é requerida, então, ao longo do caminho, da caminhada cristã. Marcos nos diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nos arrependemos, estamos e nos dispomos a obedecer ao Senhor. Estamos aptos a obedecer ao Senhor. Romanos 6, 16 a 18 nos diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Outrora escravos do pecado, viestes a obedecer de coração. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, ou você obedece a Deus ou você obedece ao pecado. Não tem meio termo. Também você pode ter a sua carreira cristã interrompida. Gálatas 5, 7 nos diz: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então, em algum momento da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã, nós podemos deixar de obedecer ao Senhor. É o exemplo de Eva, de Adão e Eva. Então, mais do que a adoração,
Deus espera de nós a obediência. Mais do que a adoração, Deus espera de nós a obediência. Então não é honrar com os lábios, estar com o nosso coração longe de Deus. Marcos 7, de 6 a 8, nos diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Então os homens inventam as suas próprias regras, respeitam as suas próprias regras, mas não obedecem aos mandamentos de Deus. 1 Samuel 15, 22 a 23a nos diz: porém Samuel disse para quem? Para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, do que os sacrifícios, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, por que Deus rejeitou a Saul? Pela desobediência de Saul. A desobediência na Bíblia é tida como uma coisa séria, muito séria, e é tratada de uma maneira severa pelo Senhor. O que caracteriza o povo de Deus é a obediência a Deus. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como você demonstra, então, o amor ao Senhor? Obedecendo. Simples. A graça não veio por fim à lei. Jesus veio para nos libertar do pecado e para cumprir toda a lei. Jesus subiu o padrão da lei, subiu o sarrafo que estava prescrita na lei no Antigo Testamento. Então, nosso problema era a nossa incapacidade de cumprir a lei, e foi cumprida totalmente em Jesus Cristo. Então, para isso, precisamos de capacitação pela graça e pelo Espírito Santo, para podermos obedecer. A graça nos pede um posicionamento de parar de pecar. João 8:11, sobre a mulher adúltera. A mulher foi pega em adultério e os judeus iriam apedrejá-la até a morte. Então o Senhor, do lado dela, escrevendo no chão, diz para eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dos mais velhos aos mais novos, todos eles se retiraram, porque todos eles tinham pecado. E aí, em João 8, de 10b a 11, nos fala: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então o Evangelho ele precisa nos transformar de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Mas ele não nos dá permissão de pecar sem consequências. A lei no Velho Testamento e no Novo Testamento não é a mesma coisa do que o Velho Testamento, mas não deixou de haver ordenanças no Novo Testamento. Tanto no Velho quanto no Novo, ela precisa ser obedecida. Consequências: maldição para quem não obedece e bênçãos para quem obedece. Deuteronômio 28 fala do Velho Testamento e Hebreus 6, de 7 a 8, do Novo Testamento. Então fala sobre a maldição e a bênção. Hebreus: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos, aqui eu vou fazer uma correlação com a coroa de espinhos que Jesus Cristo recebeu na sua crucificação. Por quê? Porque ele foi maldito. Todo aquele que era pendurado em madeiro era considerado maldito, e ele se fez maldito por cada um de nós para nos salvar. Então esses espinhos têm uma correlação com a coroa de espinhos que Cristo recebeu. Então, além dos espinhos, os abrolhos. Ela então é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Pela lei do Velho Testamento, ninguém era transformado. Já a graça no Novo Testamento gera transformação. Então Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la completamente. A lei era um aio, do grego aios, que se refere a um tutor,
um instrutor, um guardião de um menor de idade, ou de uma criança. O aio servia para apontar para Cristo. Então, a lei nunca ofereceu solução, apenas um diagnóstico das pessoas. Romanos 7, de 5 a 10. Vamos dar uma lida nesse trecho da palavra. Romanos 7, de 5 a 10. De 5 a 10. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, a lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então, a lei, quando não é cumprida através da graça e do Espírito Santo, ela se torna morte. Os judeus não conseguiam e não conseguem cumprir a lei neles mesmos. Além dos 10 mandamentos, tem mais de 600 parágrafos ou atributos que a lei precisa ser cumprida. E mostra, então, a lei que o homem tinha uma inclinação interior para o pecado. A lei mostrava também que o pecado era perdoado pelos sacrifícios, por isso o sacrifício dos animais, mas ele não era transformado, o indivíduo não era transformado. Aí chega a nova aliança superior, trazendo a verdade e os recursos para cumprir as ordens dadas. O Senhor diz, vai e não peques mais. Então não é apenas uma ordem de Jesus Cristo, mas Ele está nos dando recursos para não pecar mais. Para Deus, tudo é possível. Paulo nos diz que o Evangelho é loucura da pregação. E a sua fé, a fé de Paulo, a nossa fé, permite acessar recursos que até hoje ele e nós não entendemos. Não há tentação que você não possa suportar e superar. Não há tentação que não seja humana. A tentação ela é natural, ela não é sobrenatural. Satanás, sim, é sobrenatural. Ele é o tentador, ele está do lado de fora de nós. A tentação, o desejo, está dentro de você, dentro de mim. O tentador não pode colocar nada dentro de você se não for um desejo seu, um desejo que você tenha. Mas o tentador vai provocar a sua própria vontade de realizar esse desejo que você tem dentro de você. O sobrenatural é o livramento que Deus nos dá. Em Judas, Deus nos diz que Ele é poderoso para evitar que tropecemos. Judas 24a. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. A graça ela é transformadora, nos dá recursos, capacitação para a obediência. Atos 5:32, os apóstolos dizem, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem ao Senhor, e ele também é nos dado para capacitar a viver a obediência, além da graça. A lei mostrou a natureza pecaminosa do homem, o diagnóstico, mas o tratamento vem pelo Evangelho, pela palavra. Romanos 8, 3, 4. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei foi cumprida em nós por Jesus Cristo. O que a lei nunca resolveu, a graça veio resolver. A única exigência da lei era a obediência, que foi resolvida pela capacitação que nos foi dada pela graça e pelo Espírito Santo.
O pecado, a maldição e a morte não deixaram de existir, concordam? Mas Cristo veio nos resgatar da maldição, da morte e do pecado. Obedecer é bênção, desobedecer é maldição. E a escolha é totalmente nossa. Obedecer ou desobedecer. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 8. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então a condenação ela vem para quem não creu no Senhor, e também para quem não obedeceu ao Senhor, não obedeceu ao Evangelho. Então, após toda essa fundamentação bíblica sobre obediência, a gente vai se ater agora aos tipos de obediência. A obediência ela pode ser total, é o nosso alvo, pode ser aparente, é desobediência, ela pode ser parcial, é desobediência, e pode haver o orgulho da desobediência, que é perigoso, que é contraditório. Obediência total é o que a gente deseja. Deuteronômio 5,33 nos diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Lucas 6, 46 a 49 fala dos dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalá-la. Não pôde abalar a casa, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que, edificando uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então Deus espera de nós que nós pratiquemos a palavra, que nós sejamos obedientes à palavra e a Ele. Declare Jesus Cristo como seu Senhor. A essência do senhorio é a obediência. Ou você obedece ao Senhor, ou um dia a sua casa vai cair, vai ruir. Obediência aparente. Mateus 21, de 28 a 32, é a parábola dos dois filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João Batista, veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, obediência não é o seu comportamento inicial, a sua resposta inicial, não é a sua rebeldia inicial. O resultado final é o que importa, o seu comportamento final é o que importa, é você se arrepender e fazer a vontade de Deus. Tiago 1,22: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Então não se engane e não tente enganar ao Senhor. Pratique a palavra. Aquele que pratica a palavra será bem-aventurado, feliz no que fizer. Deus não quer aparência de obediência, Ele quer a realidade de obediência. Então não seja apenas praticante de tradições, de religiosidade, mas seja praticante da palavra. Obediência parcial
ela é desobediência, ela é egoísta, ela é interesseira. 1 Samuel 13 fala sobre Saul. Saul oferece sacrifícios a Deus e é reprovado por Samuel. Samuel deu um prazo para Saul, um prazo determinado para Saul oferecer esses sacrifícios. Saul esperou apenas 7 dias, porque Samuel se atrasou. E ele, com medo dos filisteus, ofereceu o sacrifício, o holocausto. Com medo dos filisteus, Saul não respeitou o prazo dado por Samuel. Por causa disso, Samuel disse a Saul: teu reino não vai permanecer. Ele foi duro. O Senhor já escolheu um homem que lhe agrada, Davi. Saul não guardou o que o Senhor determinou. Foi uma obediência parcial. Saul não se arrependeu, mas Davi se arrependia. Com Davi, que também cometia pecados, e talvez até mais graves e piores, vemos que Deus olha o coração, Deus olha a intenção e não a aparência do homem. O coração determina o nosso comportamento. Davi se arrependia dos seus pecados. A obediência parcial ela é sempre justificada, ela é relativizada. Eu obedeci numa área que me interessava a mim, que eu achei que fosse importante, mas na outra área eu não obedeci. Tiago 2,10 nos diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quer obedecer toda a lei, mas tropeça em um ponto, está desobedecendo a todos. Então não relativize e não obedeça parcialmente. Em 1 Samuel 15, Saul continua tropeçando. O Senhor pede a Saul que elimine completamente os amalequitas, que eles se colocaram no caminho de Israel na fuga do Egito. Os amalequitas representam o pecado, eram da linhagem de Esaú. Deus ordenou o extermínio dos amalequitas por causa das suas ações pecaminosas e hostis contra o povo de Israel. E mostrou-se como um juízo divino contra o mal, contra o pecado. Porém, Saul levou vivo o rei dos amalequitas, Agag, para o humilhar, e também levou vivo o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e destruiu apenas as coisas desprezíveis. O Senhor arrependeu-se de ter constituído Saul como rei, pois não obedeceu completamente ao Senhor. Antes do juízo, Deus sempre oferece misericórdia. O juízo sobre os amalequitas não aconteceu de uma hora para outra. Eles foram se tornando recorrentemente desobedientes. Se não há arrependimento, vem o juízo. Destruição vem do grego xerém, que é consagrado à destruição. Os amalequitas eram xerém, eles eram consagrados à destruição, e não deveria ser pego nenhum despojo. No versículo 22 de 1 Samuel 15 nos diz: obedecer é melhor do que o sacrificar. Rebeldia é igual feitiçaria, e obstinação é como idolatria. Em Tiago 4, 6b, 7, o Senhor diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como é que o diabo pode fugir de nós? Quando nós nos sujeitamos à autoridade de Deus e obedecemos a Deus. O sujeitar-se é estar sob a autoridade de Deus obedecendo. Quando você se sujeita a Deus, que é uma autoridade maior, você pode ter autoridade sobre alguém menor, no caso, Satanás. Então, quem obedece parcialmente está mais preocupado com a sua popularidade do que em obedecer a Deus. Cristo nos governa, não relativize. Então, ao contrário de Saul, Davi se preocupava mais com a sua reputação diante de Deus do que diante dos homens. É o episódio de 2 Samuel 6,14, quando Davi dança frente à arca, porque a arca estava sendo retornada ao povo de Israel, e ele dança, e a sua esposa Mical o repreende, mas ele não estava interessado na reação de Mical ou dos demais, ele estava sim preocupado com a reação de Deus frente à sua alegria. Toda obediência parcial não reflete submissão. A obediência também é um processo que se aprende. Hebreus 5, de 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu,
e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Paulo, em Filipenses 2,8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então são níveis de obediência que o próprio Senhor precisou atingir. Ele atingiu o nível maior de obediência, que foi ser morto na cruz por cada um de nós. E ele obedecia completamente ao Pai. Tudo que ele fazia, ele obedecia à vontade do Pai. Negou-se completamente. Ele era Deus, mas ele não se fez como Deus na Terra. Quando ele estava como homem na Terra, ele tornou-se uma pessoa extremamente obediente ao Pai. E ele fazia completamente a vontade do Pai. Por isso ele foi à cruz, morte de cruz, para salvar todos os pecados da humanidade, e todos os que crescem nele seriam salvos. Nós também vamos amadurecendo e atingimos estágios de obediência. A obediência não depende do esforço humano, mas sim de uma decisão nossa com a capacitação de Deus pela graça e pelo Espírito Santo. Então o processo de transformação e santificação, ele é progressivo, é a transformação da nossa alma que dura toda a nossa vida. Agora o orgulho da obediência. Atos 10, de 9 a 16, fala da visão de Pedro. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, que cidade? Jope, subiu Pedro airado ao terraço, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então Pedro, ele entrou, estava orando, queria comer, estava com fome, ele entrou numa perspectiva espiritual. O Senhor fala com ele e dá uma ordem. Pedro levanta, mata e come. Pedro responde que nem o Senhor o faria desobedecer às tradições da lei. Isso está em Levítico. Vários animais os judeus não podiam comer. Pedro estava orgulhoso da sua obediência à lei. Isso é comentado também em Lucas 18, de 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava em pé, de si para si mesmo, para ele mesmo, não para Deus. E não se comparava ao publicano, que estava ao lado dele, que era pecador. Fazia o que a lei pedia, tudo que a lei pedia, o fariseu fazia. O publicano, em pé, longe, não ousava levantar nem os olhos ao céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. O publicano sim foi justificado, mas não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se serve muito bem para os nossos dias. Os fariseus se perderam na lei, na sua religiosidade. A obediência não envolve mérito ou esforço próprio. É capacitação de Deus, da graça do Espírito Santo. Nós somos como que servos inúteis, não fazemos mais do que a nossa obrigação. O orgulho da obediência ele é totalmente contraditório. A obediência exige respeito, maturidade e amor ao Senhor. A obediência é escolher a alegria verdadeira. A graça nos capacita a obedecer por gratidão, não por meio de punição. Se entendermos a razão dos mandamentos, que eles são para o nosso bem, a obediência passa a ser um prazer. A obediência ela não é legalismo, a obediência não é concordância com a nossa mente. A obediência cristã ela é revelação, vida, cruz e fidelidade à palavra. Revelação porque Deus é o nosso Rei, Ele é soberano em nossas vidas. Vida porque é Cristo em nós. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Cruz é negar minha própria vontade e aceitar a vontade de Deus. E fidelidade à palavra, que é onde Deus se revela para cada um de nós.
Obediência é escolher a vontade de Deus acima da nossa vontade, mesmo que isso doa. O propósito da palavra não é gerar culpa ou condenação. Por isso, se você ainda não se voltou para Deus, arrependa-se enquanto temos tempo. Renda-se ao Senhor. A palavra gera fé no nosso coração. Posicione-se para o Senhor. Entregue sua vida para Jesus Cristo enquanto temos tempo, enquanto estamos vivos. Se você, em todo caso, se desviou da verdade, volte-se para o Senhor, reconcilie-se com Ele. Não deixe para amanhã, pode ser tarde. Reconcilie-se com o Senhor hoje mesmo. Espero que tenham gostado, que nós sejamos aquelas pessoas que praticam a palavra, que nós possamos ter a graça e o Espírito Santo fazendo-nos obedecer completamente ao Senhor, à vontade do Senhor. Que sejamos os tais que ensinem, que levem isso para as pessoas, que façamos discípulos para o Senhor, que possamos pregar o Evangelho a toda criatura, como disse Marcos. Amém.